Ok. Fala aí, galera. Dando um salve para todos vocês. Estamos no Instituto Atlântida, em São Bernardo do Campo. Eu, Richard Sena, juntamente com Rafael Amaral, Rodrigo Reis, trazendo aí discussões sobre terapias. Hoje vamos falar de apometria. E aí, o tema que a gente escolheu é apometria é para mim e para você sim. Antes eu quero apresentar, então, Rafael Amaral, terapeuta, psicoterapeuta, trabalha com florais, apômetra. Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Maravilha, Richard. Agradeço o convite do Instituto Atlântida. Para mim é um prazer e uma alegria estar com amigos tão queridos para discutir um tema tão fantástico que é a apometria, que é uma ferramenta maravilhosa e que trouxe grandes benefícios para a nossa vida, com certeza. Esse é o grande questão. Maravilha, seja bem-vindo. Sempre às 14 horas, nas quartas-feiras, estaremos aqui trazendo discussões, debates, e aí esperamos que vocês aproveitem. Rodrigo Reis, acupunturista, quiropraxista, apômetra, psicanalista, o currículo é extenso, hein, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Richard, Rafael. Boa tarde a todo mundo que está vendo a gente ao vivo aí. É um prazer também enorme estar aqui com todos vocês, né, nesse caminho que a gente vem lapidando e construindo e trazendo aí essas informações, ampliando esse leque de conhecimento, de troca e muita satisfação mesmo. Bacana. O Instituto Atlântida é uma escola formadora de terapeutas, de profissionais na área holística. É também uma clínica onde faz atendimentos individuais. Nós temos aqui, então, 3 apômetras que nós falaremos dessa questão de consultório também. Eu queria que o Rafael começasse a falar, então, do Rafael antes da apometria. Como que era, porque quando a gente fala de apometria em si, aí é muito utilizado em centros espíritas, terreiros, como ferramenta de desobsessão, de tratamento espiritual. E aí, quando nós estamos aqui numa clínica de um atendimento de consultório e terapêutico, aumenta, né, esse tabu. Mas então, gostaria que você falasse antes de você conhecer a apometria e quando você ouviu falar pela primeira vez a apometria. Foi um grande divisor de águas. Eu digo que, como o próprio nome apometria diz, né, é o além-metria, além da medida. Ele ampliou a minha visão de vida e diversos aspectos, né? Eu não consigo hoje sentar na frente de um paciente e olhar somente pelo aspecto físico. Então, saber que ele tem um agregado de corpos sutis, corpos energéticos, saber toda a estrutura que compõe o cenário, né? Entender qual que é a origem de toda e qualquer reclamação, de toda e qualquer queixa que chega do seu paciente, né? Você conseguir ampliar esse horizonte, né? E é uma ferramenta que, para mim, ela é muito versátil. Tanto é que ela é utilizada hoje em egrégoras, grupos religiosos, ela é utilizada em consultório justamente pela essa versatilidade que a apometria traz. Então, a partir do momento que você estuda a apometria, você passa a entender a fisiologia humana da pessoa. Então, você vai estudar os corpos sutis, entender qual que é a função, e cada corpo tem a sua dimensão correspondente. Olha como amplia o nosso olhar perante o ser humano. E cada dimensão tem as suas leis, tem as suas correspondências, né? Então, é maravilhoso, até para entender todo o aspecto e trazer a autorresponsabilidade também, né? A apometria, é importante a gente falar que ela não é a tábua de salvação. A gente tem essa mania de se amuletar, por ser uma técnica eficiente, se amuletar em toda e qualquer técnica, né? Mas não entende que você é o responsável por muitas vezes das queixas que você traz. Então, a apometria também amplia esse horizonte para a gente buscar a nossa autorresponsabilidade, né? O que é cada corpo sutil? Qual que é essa dimensão, né? Entre os corpos sutis, que existem 7, conforme foi colocado por Lacerda, é importante falar, ele foi sistematizado por Lacerda, há quase mais ou menos 50 anos atrás, 55, na década de 60.
mas ela era praticada há muito tempo na Atlântida, né? É uma técnica milenar, né? Então, e tamanho conhecimento vem tamanho responsabilidade, né? Então, tudo isso foi esse cenário que trouxe a apometria para mim, de olhar o ser humano de seus diversos aspectos, de forma global, né? E o que a gente trata quando se fala em apometria, né? A diferença de um tratamento quando eu estou num grupo ali, num centro religioso ou num grupo terapêutico, de um atendimento consultório. Vamos imaginar que a apometria é uma grande caixa de ferramentas. Eu vou tirar algumas, né? Uma grande técnica que eu vou tirar algumas ferramentas para poder utilizar. Os corpos que são que são tratados, o foco da apometria, é o que é chamado de quaternário inferior, né? Vamos tratar ali o corpo físico, o corpo etérico, que é um corpo mais ou menos semimaterial, mais material do que fluídico, né? O corpo astral e o corpo mental inferior, ou também chamado de corpo concreto, né? E os três, que são a tríade superior, como o Ramatiz diz, não se varre o sol, né? Ali, esses três representam a nossa centelha divina, é a completude, é a representação da mônada divina dentro de nós. Aí estaremos falando do corpo mental superior, do átmico e do búdico, né? Que são os três corpos maiores. Então, imagina como amplia o horizonte. Quando eu estou na frente do meu paciente, que eu vejo que ele é um agregado de corpos sutis, que eu vejo que dentro dele existem inúmeras personalidades que influenciam sobre ele, né? E essas dimensões também. Então, o que eu vou trazer para esse meu paciente, né? O que a apometria mudou em mim. Ampliou o meu horizonte sobre eu sou responsável. Se eu não tomar as rédeas da minha vida, como que eu vou, né, tratar? Ou a cura se dá no enfrentamento dessas nossas questões mais íntimas, né? Muitas vezes tem questões presas com o passado, e aí a apometria trata muito dessa questão, né, de olhar suas personalidades, todas as questões que estão mal resolvidas no passado, elas saltam, né? E todo o cenário extrafísico que aparece quando você abre a frequência de um consulente. Então, é um universo amplo, né, e vasto falar de apometria. Você vê que eu até me empolgo, porque para mim é bem interessante mesmo. Parabéns. Excelente a sua explanação, Rafael. Nos faz rememorar também o tempo que nós iniciamos essa fala sua, parte dela, de tudo aquilo que a gente buscava e procurava naquele potencial que tínhamos, mas estava adormecido. E com a apometria, com a abrangência de tudo isso que você falou, dos corpos sutis, que envolve a ampliação da mediunidade, o diagnóstico, quando você vai atender um cliente, e para si, primeiramente, para se melhorar, e quando você consegue, claro que é uma constante evolução, mas quando você consegue entender parte disso, não vamos falar tudo, porque é muito grande, e você falou da questão milenar da apometria, me recordou também quando o Ramatiz fala a Umbanda, que ele fala que nós não entendemos ainda o que é Umbanda. Sim, sim. E aí não é nenhuma crítica aos procedimentos feitos pelos pais, mães de santos que nós conhecemos, temos muitos amigos, mas ele diz que é muito maior. E aí eu já também puxo um outro gancho, porque tem uma colega, a Roseli Gastaldo, eu fiquei muito feliz, conversando com ela semana passada, ela falou, nós estamos fazendo atendimentos à distância. E ela é mãe de santo, e ela falou, estamos utilizando a apometria. Olha só. A versatilidade dessa técnica. Né? Ela é mãe de santo, umbandista, com os seus filhos de branco, com os seus trabalhadores da Umbanda, fazendo esse atendimento à distância. Então, o que acontece? A consulência não ficou desamparada. Aqueles que estavam buscando os tratamentos não ficaram desamparados, eles tiveram apoio. E aí, vamos falar assim, o espírito precisa do centro espírita, precisa do terreiro? Não, ele está em todo lugar. E nós, com a nossa energia, com as técnicas da apometria, no desdobramento dos corpos, das emanações, também podemos nos fazer presentes. Então, é muito rico, e agora a gente quer te ouvir, cara. Fala aí, desde quando você está na apometria, o que você tem a nos dizer? A apometria, para mim, foi um divisor de águas na minha vida também, né? Porque ela, ao longo da minha caminhada espiritual, dos aprendizados desde lá da minha infância, adolescência, todos nós
temos esse caminho em comum desde criança, estar num lugar onde você vai desenvolvendo ali, vendo uma mãe, uma tia, uma avó, um caboclo, com um pai velho, ou com um mentor, enfim, os nomes são muitos, mas a gente sabe que os espíritos, às vezes, num centro espírita se apresenta como um Bezerra de Menezes, num terreiro ele se apresenta como um Pai João, né? E dependendo da egrégora, enfim, eles vão se moldando de acordo com a linguagem do lugar. E a apometria, na minha vida, ela fez a síntese de tudo que eu aprendi e agreguei no decorrer da minha vida. Né? Passei por diversas escolas iniciáticas com profundidade, sem brincadeira, entrando no universo, aprendendo seus fundamentos e tudo mais. Aí eu sempre via lá, né, no terreiro um ponto riscado, tentava entender a dimensão que aquilo tinha, mas era só subjetivo, eu olhava ali, mas não tinha ainda um entendimento tão profundo quando eu era mais jovem. Quando eu conheci a apometria, comecei a ter acesso a esse universo, foi mais ou menos em 2000, entre 98 e 2000 que eu comecei a acessar isso, comecei a me aprofundar um pouco, comecei a ler mais, aí fui entendendo os livros do Lacerda, fui entendendo os Ramatiz, aí quando você pega os princípios herméticos, Hermes Trismegistus, né, que traz essa amplitude da potência que tem o espírito, da potência que tem a consciência, né? Comecei a entender um pouco do Tesla, a energia magnética, que o pensamento anda mais rápido que a velocidade da luz, né? E aí você sabe que você, como você mesmo disse, pegando esse link, eu posso estar aqui, mas eu posso estar trabalhando com alguém lá no Japão, né? Ou essas consciências extrafísicas que vêm trabalhar com a gente aqui, de outras galáxias até, que conseguem transpor as distâncias o pensamento, e a apometria me veio trazendo veio assim, confirmar toda essa busca, e mudou a minha vida particular, porque eu participei de alguns trabalhos da promessa que foram um divisor de águas, né? Eu fui entendendo muitos dos meus processos, da minha própria ignorância, dos meus próprios contratos que eu tinha com o lado de lá, né? E fui conversando, lógico, numa casa séria, com pessoas sérias que estudam. E é muito importante, pessoal, ter o estudo, né? O Lacerda fala que nós temos apenas 10% de informação, nem isso, né? Se eu não me engano, se eu não me recordo, acho que são 10% do que foi passado. Tudo que já foi publicado. Tudo que já foi publicado. Então, se hoje, a apometria é a ferramenta mais eficiente tecnologicamente da tecnomagia, como diz o nosso amigo Robson Pinheiro, né? Da tecnomagia que existe, né? Para o bem, para o mal, mas que tem essa amplitude. Imagina quando nós começarmos a acessar mais conhecimento. Aí eu fui entender o que era um ponto riscado dentro da geometria sagrada, o que os ângulos promoviam na energia dos corpos sutis, na questão molecular das pessoas, na questão biológica. Se eu alterar alguma coisa aqui como, né, o Felco falou, né, tá com o paciente ali com consulente, a gente consegue ter essa amplitude, ampliando as nossas faculdades mediúnicas de visão, né, de audição, de percepção, da intuição, dos centros de força, da fisiologia energética. Então, ele foi trazendo, ele foi reavivando todos aqueles, como você falou, os blocos de conhecimento que a gente tinha adormecido dentro da gente. Então, a apometria, ela trouxe para mim esse novo universo, mas de uma maneira agora muito mais consciente e cientificamente se comprovando ao longo desses anos. A gente já participou de vários trabalhos juntos, nós três aqui, né? E a gente já viu coisas muito interessantes. Sim. Das pessoas melhorarem, lógico, 80% é a pessoa, 20% é a apometria, 80, 20, né? Eu lembro que essa regra vale, né? É utilizada para muitas coisas. Para muitas coisas. 80% é a pessoa. Então, aí eu fui entender um ponto riscado, fui entender a geometria, fui entender os campos de força, fui entender os deslocamentos da linha temporal, fui entender as cordas quânticas, né, que o Hélio Couto também fala muito, o entrelaçamento quântico, como é que a gente consegue transitar nessa linha presente, passado e futuro, porque ele fala que não existe, né, nas aulas que a gente assiste pelo colegiado e tudo mais. Então, para mim, assim, é um universo muito rico. Você vê que é uma caixa de ferramentas que você vai colocar dentro dessa caixa,
depende, como o Rodrigo falou, de um estudo sério, né? E é muito importante que a gente bata nessa tecla da seriedade, porque, com todo respeito, hoje você vê pessoas que fazem um curso de apometria de um final de semana e já saem praticando a apometria e já se diz apômetra. Dentro da nossa escola, de tudo que a gente foi, tem muitas pessoas sérias fazendo isso. O quanto que é sério isso, esse processo? Por ser uma ferramenta ostensiva de proteção, né, de um processo muito bem sistematizado, não dá para aprender tudo isso em um final de semana, né? Então, se você pegar aqui o curso do Instituto Atlântida, a carga horária, todos os procedimentos, vai estudar magnetismo, você vai estudar, como o Rodrigo disse, de toda a fisiologia, né, de centros de força, de chakras, dos corpos sutis, porque aí você vai adentrar, realmente, com teoria e prática, né? Porque não adianta também só a teoria, né? Isso é uma parte, também, ainda tem a parte da Goécia, sim, tem a parte da magia, da espiritualidade, das hierarquias que a gente vai adentrar. Depende muito, porque assim, se você vai ser um grupo terapêutico, apométrico, se você vai ser um grupo para lidar com obsessões complexas, se você vai ser um grupo para lidar com experiências extrafísicas, que são pessoas que já têm aí, no desdobramento dos corpos, a consciência do outro lado, que também é diferente de você desdobrar os corpos. Outra diferença é você ter a consciência do outro lado, né? E que corpo que você está desdobrando? Eu posso desdobrar o corpo etéreo. Só vou ter as sensações, né, no corpo. O corpo astral e o corpo mental. São desdobramentos diferentes. Então, você vê como amplia, né? E tem pessoas muito sérias fazendo isso, né? Nós temos referências aí como Robson Pinheiro, Leonardo Muller lá em BH, o Fábio Naz aqui do lado, no Santo André, onde nós aprendemos também vida plena. E o Instituto Atlântida com um curso maravilhoso, através de Richard Senna, que também está aí na linha de frente. Inclusive, fala você também da questão da apometria, né? Sim. Como é que foi para você esse descobrimento? Existe o mandamento honrar pai e mãe, né? Eu trago honrar seus mestres. Como vocês citaram, alguns mestres da apometria, sim, também ressalto a Ana Forginelli, que é uma grande mestra, e também tem o Sérgio Luglio, entre outros, que trabalhamos juntos em alguns atendimentos. Mentalmente, estamos conectados. Como você falou também na questão do desdobramento, na projeção astral, e aí existe um livro bacana do Vanderlei de Oliveira, que é 1/3 da vida. 1/3 da vida passamos dormindo. Então, ou trabalhando no astral também, ou trabalhando no astral. Mas a apometria, ela vem te trazer todo este cabedal de conhecimento e vem aguçar mais nessa busca. Eu, quando ouvi pela primeira vez falar em apometria, por vir de um centro espírita mais ortodoxo, que me deu uma base excelente, porém ortodoxo, em que muitos falavam, não mexe com isso. Toma cuidado. Então eu fiquei com receio no primeiro instante. Mas aí, como você também citou o colegiado, que expande muito, o colegiado de Guardiões da Humanidade, ele expande e auxilia muito nessa busca, eu comecei a ter um outro olhar para com a apometria. Isso em 2012, 2013. E a partir de então, nesta busca, participação, estudo, leitura, na prática, teoria e prática, você começa a enxergar aquilo que está adormecido em você. Sua capacidade mediúnica, sua capacidade de diagnóstico, de auxílio, de assistência àquele que está buscando. Então, o desenvolvimento, ele vem gradualmente. Eu fiz um levantamento, desde o início até agora, de atendimentos, seja em grupos ou individuais. Como vocês já mencionaram, temos o curso no Instituto Atlântida, e atendemos também individualmente. Temos o grupo de apômetras formados, estamos indo para a 4ª turma já, então são mais de 40 pessoas, terapeutas e apômetras. Nesse levantamento, deu mais de 4.000 atendimentos, em grupo e individual. Olha só, 4.000 atendimentos. E na apometria, quando você investiga, você vai cavando e vai vendo
a questão que a pessoa está trazendo muitas vezes na anamnese, ela pontua, o meu problema é esse. Claro que tem essa questão, mas não é só aquilo. E quando você começa a investigar, são trabalhos riquíssimos. É uma integralidade, realmente, entre a questão energética, entre a questão da autoestima, a questão emocional, a questão espiritual, que também a gente... eu estou atendendo em consultório e aparece a questão espiritual? Sim, aparece. Tudo é espiritual. Claro! Eu não vou negar a dar um suporte, eu só tenho que, por isso, enfatizamos, estar preparados para poder atender a demanda que o cliente traz. Isso foi uma coisa muito interessante, porque às vezes ele vem com uma queixa e ele não tem nem consciência da origem dessa queixa. E, assim como vem no consultório, né? E ele tem que lapidar esse senso de responsabilidade, porque ou ele está num processo de vitimismo, onde ele está culpando aí todo mundo pelas mazelas ou pela situação que ele se encontra, né? Ou ele está sendo algoz dele mesmo, com uma autocobrança excessiva. Então, quando você lapida esse senso de responsabilidade, você mostra para ele, você cria uma consciência, porque não tem como. O que a gente aprendeu, e a gente aprende nesses atendimentos, junto aos nossos pacientes, é que eles são não aprendidos, eles são repetidos. Sim. O que muitos convencionaram a chamar de karma é esse processo, porque assim, o que você aprendeu com o seu passado, que é uma referência para você? O que você aprendeu com aquela situação? O que você está aprendendo? Porque assim, no atendimento, muitas vezes é escancarado ali todo o cenário, né, que a pessoa está envolvido. E ela começa a buscar essa autorresponsabilidade, porque sem isso, é muito difícil você ter a cura, sem esse enfrentamento de quem você é, das suas mazelas, né? Utilizar e até reconhecer os seus dons, os seus talentos, mas harmonizar também com o seu lado sombra. Sim. Então, a apometria, ela mostra muito aquilo que muitas vezes em sociedade a gente se esconde. A gente não se mostra, né? Olhando assim, você falou da sombra, né? A apometria, ela também, eu percebo que ela potencializa as nossas ferramentas terapêuticas que a gente ganhou, né, ao longo da nossa vida, né? Por exemplo, na acupuntura, ou na psicanálise, ou na PNL, ou até quando eu estou fazendo um movimento de quiropraxia para entender por que a pessoa tem aquele desajuste, aonde é que é aquilo, aí entender a importância de nós termos ferramentas sérias, né, entender a psicossomática, né, por que a pessoa somatizou aquilo, e aí utilizando da ferramenta apométrica, que é alta tecnologia espiritual. Quando eu falei que tudo é espiritual, eu quis dizer que assim, a vida ela é espiritual, aqui é só uma passagem, a verdadeira vida é lá. Quais dimensões que influenciam essa daqui, né? Exatamente. Qual o entrelaçamento que nós estamos captando no momento? E a apometria, ela me trouxe assim, uma integração da minha luz e da minha sombra, né? E eu conseguindo aplicar isso em mim, entendendo onde eu tenho os meus tropeços ainda, porque temos, sempre vamos, né? Como diz o Emmanuel, falava, Chico, né? Chico, se cair, cai para frente, porque na hora que você levantar, você já levanta dando um passo. Ele não falou não, Caio. Exatamente, isso é o mais importante. Então, integrar a sombra, esse é um trabalho que eu vejo que a apometria traz muito. Ela traz a pessoa, ela faz a pessoa, primeiro, perceber a sombra, depois reconhecer a sombra, e depois integrar a sombra. São processos, são etapas. Como você falou, não é uma ferramenta mágica, uma varinha de condão. Então, quando a gente tem esse estudo aprofundado, sério, integrando com outras ferramentas terapêuticas, né, dentro dessa hermenêutica toda, a gente vê que a apometria ela funciona como um amplificador das nossas potencialidades. Pelo menos é assim que eu enxergo. Quer dizer, um potencializa o outro, né? As nossas potências também vão se amplificando e a gente vai entendendo melhor o campo apométrico. Então isso para mim é muito rico. É perfeito isso que você está falando, porque a proposta nossa, e ela foi aguçada pelo Instituto Atlântida, por esta escola, pela sua diretora, então, Leontina Corinthians Trentin, de que cada terapeuta aqui formado nas suas respectivas especialidades pudesse ampliar o seu leque de percepção de atendimento, de auxílio ao seu cliente, ao seu paciente, com as técnicas da apometria, com tudo aquilo que ela oferece.
Então, esse curso, ele é também baseado para que o aluno, ele saia com a condição de ser um operador apômetra. Nós sabemos que a maioria dos cursos, eles te formam como médium, e aí é um tempo de cada um. Nós também temos aqui, não formar como médium, mas auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de aprimoramento e operacional, para que você, com o seu cliente no seu consultório, você possa dirigir esse trabalho. Então, nós temos, como o Rafael colocou, todos os estudos nas obras de Lacerda, de Ramatiz, de Kardec, na questão da ciência, na prática, e o estágio. O estágio, que é muito importante, que cada aluno vai operar alguns atendimentos, em média 4 ou 5, sem falar todo o período que ele teve de estudo, em que ele foi atendido pelos colegas e ele atendeu os próprios colegas. Isso que você está falando é fundamental, porque, assim, nesse período, eu lembro que, né, recordando aqui os estudos que a gente estuda até hoje, vai estudar cada vez mais, né? Esse período é bom para a gente aprender a reconhecer o tipo de mediunidade que a gente tem, que é o que os alunos têm, porque nós também somos alunos ainda, mas já estamos ajudando nesse processo de transição, o tipo de capacidade mediúnica que a pessoa tem, quais são as ferramentas que ela traz, se ela tem as percepções que ela pode utilizar, os recursos, né, mediúnicos, que a mediunidade é um recurso parapsíquico que nós temos. Nós temos outros recursos parapsíquicos, né? Se é um médium de rastreamento, não vou nem usar essa palavra médium, mas se ele é uma pessoa que trabalha com essas ferramentas de rastreamento, de incorporação, ou de doador de ectoplasma, de magnetismo, aquele que está dirigindo o grupo, ele vai ter a percepção para ver se como é que é. O próprio dirigente que está ali, ele vai também aprendendo a se lapidar para poder ter essa maestria com o grupo, em parceria com o lado de lá da vida. Então, esse estágio ele é fundamental para aquele corpo ir se conhecendo, ir aprimorando as suas faculdades, as suas percepções e tudo mais, e também fazendo com que aquele grupo crie uma proteção maior, porque, assim, se o grupo não se conhece, já perdeu. Se as pessoas que estão ali criando essa sintonia psíquica, parapsíquica, emocional, porque é isso, nós estamos em sintonia. Então, um grupo coeso, forte, que se conhece, que sabe das potencialidades e sabe das dificuldades que cada um tem, ele é um grupo forte. E esse estágio, eu percebo que ele traz esse tipo de aprimoramento, de lapidação. Traz o mapeamento das qualidades do grupo. Exato. Também, né? Até para entender qual que vai ser a função desse grupo. Exato. Eu queria... Nosso tempo... O assunto é vasto, né? É vasto. Como temos muito conteúdo para trazer durante aí as lives, as nossas conversas, nós vamos, para que vocês possam digerir tudo que a gente falou, possam discordar, acrescentar, né? Claro, é isso. Exato. A gente se coloca aqui como aprendiz, como o Rodrigo falou. Vamos para as considerações finais, e deixando uma coisa bem clara, que a apometria, a gente tem base, a gente tem fundamento, a gente tem confirmação, a gente tem inspiração, suporte espiritual, confiança no nosso trabalho, estudo, e como o porto-riquenho Luiz José Rodrigues trouxe para nós, de que quando ele foi entrevistado pelo Vitor Ronaldo Costa, no livro Apometria e Desobsessão, ele colocou que, para atender ele, os métodos eram: eu estou, o meu cliente e paciente está, estou apoiado por mentores, inclusive os daquele que veio buscar ajuda, me passam as informações para que eu possa atender. Então, são fundamentos antes de Lacerda, que Lacerda veio organizar, e aí
dar todas As leis, né? as leis e uma organização para a apometria, porque antes se chamava hipnometria. Então, nessa base que o porto-riquenho, em 1963, que atendia em seu consultório no Rio de Janeiro, trouxe, é base para nós também. Nós aproveitamos todo o conhecimento, filtramos e colocamos em prática. As considerações finais, Rafael? Agradecer primeiramente a oportunidade e também até sugerir um próximo tema aí de deixar bem claro o que seria uma apometria de consultório e uma apometria de grupo. Tá lançado. Muitas vezes fica, né, essa dúvida, o que eu posso fazer dentro de uma apometria em grupo e de consultório, que acaba restringindo, né, esse processo. Próximo tema, quarta-feira que vem, então. Acho que fica um novo tema aí até para poder ampliar. Você vê que o assunto é vasto, se deixar aqui a gente vai falar até mais tarde, né? Mas é interessante, agradeço a oportunidade e acho que é interessante passar essas informações da apometria, que é uma ferramenta realmente muito versátil e fantástica. Muito bom. Rodrigo? Isso aí, nossa, muito bom, muito importante a gente estar aqui. Acredito que estamos quebrando paradigmas, né? Estamos aqui dando nosso rosto a quem quiser debater com a gente, com argumentos, com tudo. Somos aprendizes, sempre aprendizes, mas estamos aqui nos tornando protagonistas, primeiro das nossas vidas e depois tentando aí trabalhar e trazer um pouco mais de harmonia, né, para quem tiver nosso convívio, das pessoas, do planeta. Então, eu sinto que aqui é uma grande oportunidade, gratidão, e vamos continuar, que esse trabalho vai ser muito bonito. Excelente. Então, somos profissionais da área holística terapêutica, trabalhamos já há algum tempo, como falamos, com a apometria, estamos querendo trazer a nossa experiência, o Instituto Atlântida nos dá esse suporte, ele atua como foi dito no início, com diversos cursos, Reiki, magnetismo, constelação sistêmica, psicoterapia, informação e pós-graduação. E eu quero deixar o contato, então, para os interessados nos cursos, que é o 2897-0323, 2897-0323, institutoatlântida.com.br, acesse, vocês verão os profissionais, Rafael Amaral, Rodrigo Reis, Richard Sena, entre outros, venha conhecer, nós temos aqui os souvenirs, livros, pedras, cristais, e quero também já convidá-los para a nossa psicoaromaterapeuta. Às segundas-feiras tem o programa que se chama... Como é que se chama? Francilene Corinti, a Aroma da Semana. O Aroma da Semana vai trazer dicas para todos vocês, para que comecem, então, nessa semana, com a essência necessária, inspirada, com o Hertz lá em cima, aproveitando aí o cabedal de conhecimento, toda a assessoria da Fran. Esses aromas temos aqui. Temos também os florais, tá bom? Então, o Instituto Atlântida está preparado aí para nos ajudar, trazer tudo que é importante para a nossa vida, para o equilíbrio. Temos também as nossas lives pelo Zoom, entre em contato aqui com o Instituto Atlântida, na formação de campos de força, e aí é feita pelo Zoom, você está na sua casa, onde quer que você esteja, você pode participar. Então, são vários recursos para que a gente possa aí estar juntos nessa empreitada. Somos a família Instituto Atlântida, e qualquer coisa estamos aí. Gratidão, galera. Valeu. É isso aí. Valeu. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Acabou minha bateria. Bem no final. Mas pelo menos... Não foi bem no final, não. Não? Foi, ele tocou, acho que seu celular da Fran também. Não, a bateria acabou, da Fran trocou. Não, da Fran trocou, o meu acabou. Mas pelo menos